O dia ontem foi muito impactado pela entrevista do presidente Lula, uma entrevista coletiva de mais ou menos 1h30 de duração, marcando o novo estilo da comunicação governamental, o estilo Sidônio. Vocês estão vendo o Sidônio ali atrás do presidente Lula, ficou como uma figura ali onipresente durante toda a entrevista. Foi uma entrevista... Opa, pera lá, não é nada disso ainda não. Foi uma entrevista marcante porque ela meio que dá o tom, né, do que vai ser a nova comunicação e o que será essa metade do governo Lula, ou pelo menos nas intenções apresentadas pelo presidente, né? O que vai ser vai depender do contexto da luta de classes que vai cercar o presidente. Na abertura, Lula fez menção às manhaneiras. Manhaneiras são as coletivas de imprensa que o López Obrador fazia no México, que ficou famoso, né, ficaram famosas mundialmente, que é toda manhã fazer uma entrevista coletiva. Então ele entendia que esta entrevista coletiva pautava a agenda do país, como de fato pautou ontem a entrevista do Lula. E ele transformou isso num cotidiano. A Cláudia Sheinbaum mantém. Lula não deixou muito claro, não vai ter manhãneira aqui no Brasil, mas deixou evidente que vai estar mais vezes nessas entrevistas, tá? Então, foi uma coisa ainda meio, né, assim, desorganizada, os jornalistas todos em pé ao redor, mas né, não teve uma coisa mais estruturada, mas foi uma primeira entrevista. Vamos olhar o que falou o presidente Lula. A primeira coisa ele se declarou em campanha. É claro que ele não disse abertamente, estou em campanha eleitoral para a minha reeleição, mas foi esse o sinal. Ele bradou que está com a saúde perfeita, que está com a saúde ótima e indicou qual é a dinâmica desse ano de 2025. É um ano que eu vou me dedicar muito, mas muito. Pode ter certeza que eu estou 100% pronto para começar a viajar ao Brasil, para começar a percorrer os estados brasileiros, para começar a visitar a sociedade brasileira e estabelecer uma conversa. Tá aí. Mais adiante ele vai falar especificamente do tema da saúde, mas é isso, né? Vou visitar os estados, conversa com a sociedade, uma postura efetivamente de candidato. Tem duas hipóteses que nós vamos acompanhar para constatar, para ver qual que é qual o objetivo dessa declaração de Lula. Uma ele de fato vai tentar ser candidato. Como eu tenho dito aqui, as chances dele ser candidato à reeleição em 2026 são cada vez menores em função do tema da saúde e em função da performance do governo e da popularidade do seu governo. Ele acredita, é claro, todo governante é assim, que vai reverter essa crise que está se acentuando na popularidade do governo e acredita também que ele está com uma saúde ótima, perfeita. Então vamos ver como é que vai ser ao longo do ano. Então há uma segunda hipótese para este posicionamento do Lula, que é assim, bloquear o debate sobre a sucessão. Porque se vai ficando cada dia mais caracterizado, cada dia mais configurada a não participação de Lula em 2026, isto abre de maneira prematura o processo sucessório no campo governista. Então já começa a aparecer os candidatos, aí está aí o Haddad, né? Um monte de haddadista já estava colocando a cabeça para fora para dizer que ele é candidato em 2026, e começa esse debate. Né? Se Lula não sai candidato, está completamente em aberto o processo eleitoral. Se ele sai candidato, já não temos mais, isso não sou eu que estou dizendo, estou sim, mas é a própria governadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Se ele sai candidato, não é certeza de vitória, como os governistas, lulistas, imaginavam até meados de 2024. Não é mais assim, ele vai ter que disputar. Mas é evidente que as condições para uma vitória são melhores do que se ele não for candidato. Então, este é o cenário que se apresenta, né? Ele fazer uma afirmação categórica de que está na pista para a candidatura.
Tá? Logo no começo da entrevista, a primeira pergunta foi evidentemente sobre o Copom, né? Sobre a decisão do Copom, que deu uma cacetada na taxa de juros, elevou a taxa de juros a 13,25, e ontem nós vimos aqui a coisa inusitada, nonsense até, né, de Glaze, Lindbergh e outros porta-vozes do governo ou alinhados com o governo Lula, os lulistas petistas, né? Os outros, houve um certo silêncio constrangedor dos outros aliados aí, não do PT, não é? O pessoal do PSOL ficou quietinho, né? Ao contrário, teve alguns líderes do PSOL que criticaram a decisão de aumentar a taxa de juros. E o pessoal da ala mais liberal do governo, os partidos do Centrão, esses aí ficaram completamente quietos. Então, qual foi a conversa? Qual foi a fake news espalhada? Não, que o Galípolis fez o que podia fazer, porque quem tinha estabelecido a elevação da taxa de juros tinha sido o malvado do Campos Neto na reunião de dezembro, quando ele era ainda o presidente. Cascata, conversa fiada, um guidance, ou seja, uma indicação de reajuste, não é uma determinação de reajuste, isso é mentira deles, é uma mentira. E qualquer indicação pode ser revertida, é evidente, isso acontece ao longo da história, né, de instituições como a de um Banco Central. E se fosse para valer mesmo, por que é que, afinal de contas, ok, reajustou em um ponto porque teve aquela determinação, aquele guidance, aquela indicação da gestão Campos Neto de que ia aumentar em 1%. Na verdade, aumentar duas vezes, né? 1% agora e 1% na reunião de março. Bom, mas agora aconteceu a reunião com a presidência do Galípolo, né? Ele podia ter, então, revogado essa determinação. Não, manteve, né? Vai subir mais 1% na reunião de março. O presidente Lula, mais malandro, né, do que os outros, mais esperto do que os outros, mais safo do que os outros, falou a mesma coisa, mas de um jeito diferente, meio suave. Mas ele embarcou nessa fake news de que estava pré-decidido essa elevação. Vamos ver. Uma pessoa que já tem a experiência de lidar com o Banco Central, como eu tenho, tem consciência de que num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, sabe, revolto, sabe, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Acabou aquela conversa do presidente da República de que essas taxas de juros, que as taxas de juros altas estão massacrando o país, os ataques ao presidente do Banco Central por conta disso, que a gente vem falando aqui, observando, né? Eram ataques cortina de fumaça, porque, na verdade, o Banco Central atuou a quatro mãos com o Ministério da Fazenda durante os 2 primeiros anos do governo Lula. Né? Mas acabou o discurso, né? E aí é isso. Tem que ter paciência, tem que ter. Eu tenho experiência de lidar com o Banco Central. Bom, a experiência de lidar com o Banco Central nos primeiros 2 anos era cacetear o Banco Central e agora é apoiar o Banco Central. Não dá, né? Essa tá difícil realmente de engolir. Diz a Rosângela aqui. Para aumentar os juros a 1% não foi cavalo de pau? Pois é. Aumentar esses juros a 1%, não. É realmente inacreditável. Mas está lá. Agora, tem um objetivo, né? Essa fala do presidente Lula tem um objetivo, que é o de sinalizar para o chamado mercado, sinalizar para o sistema financeiro, sinalizar para os especuladores de que, olha, eu não vou mais chacoalhar, eu não vou mais balançar. Nós vamos tocar conforme a música que vocês pagam para tocar.
Alexandre Freitas, chegando aqui como novo membro, muito bem chegado, querido. Porque tem um ditado lá nos Estados Unidos que diz assim: quem paga a conta escolhe a música. E a postura do governo é que quem paga a conta é o mercado financeiro. Mas quem paga a conta não é o povo brasileiro. Quem paga a conta, ou quem sustenta o Estado brasileiro com os seus impostos, não é o povo brasileiro, porque a burguesia, e sobretudo o capital financeiro, não paga imposto no Brasil. Não paga imposto. Os acionistas da Petrobras, e qualquer acionista de qualquer empresa, quando recebe dividendo, um tostão de imposto. Não tem imposto. Zero imposto. Esses exploradores do solo, das riquezas do Brasil, que estão destruindo o meio ambiente brasileiro, do agronegócio, as mineradoras, não pagam um tostão de imposto para exportar o país, para mandar o país para fora, para sustentar porcos da China, da Arábia Saudita, da Europa, de onde quer que seja. Não pagam um tostão de imposto. Então, a rigor, presidente, quem devia escolher a música é o povo, que é quem paga a conta, né? Mas a lógica é outra. O negócio é acalmar o mercado. E nesta lógica, Lula fez uma declaração, né, que ele apoiou abertamente, né, explicitamente, tanto Haddad quanto Galípolo, fez manifestações de apoio aos dois e, sobretudo, e vocês vão ver a reação que isso teve, né, a reação que isso teve na Faria Lima, a reação que isso teve no capital financeiro, de dizer que o que importa, a principal política do seu governo, ele fala em inclusão, mas eu vou mostrar a maneira como o presidente Lula aborda o tema da inclusão. Fiquei bem impactado com isso. Mas ele, arcabouço fiscal é o que importa, gente. Olha aqui. Isso tudo sem que a gente crie nenhum problema na chamada estabilidade fiscal. Vocês também já ouviram eu cansar de dizer, não é uma vez nem outra, foram centenas de vezes. Eu aprendi a estabilidade com a dona Lindu, que ela pegava dinheiro dos 8 filhos. Minha mãe não sabia ler, minha mãe não sabia diferenciar um O de um R, mas ela sabia contar dinheiro. Então a gente chegava em casa, os 8 filhos dela, cada um com a sua envelope de dinheiro, ela pegava aquele envelope, colocava tudo junto, contava com tudinho, pegava as papeletas das nossas dívidas, ela falava, isso aqui é para pagar, isso é para pagar aquilo. Se sobrasse um pouquinho, ela falava, isso aqui é para o transporte, para namorar, isso aqui não sei para quantas. Então, aí o presidente, ele vai dizer isso, né, que estabilidade, tudo será feito com estabilidade. Então antes ele vai dizer, não, porque nós vamos, os pobres, inclusão, trabalhadores, mas tudo isso vai ser feito com estabilidade fiscal, com arcabouço. Com arcabouço. Né? E as coisas têm um conflito de interesse total, né? Entre o interesse do povo brasileiro e o arcabouço fiscal. E aí o presidente volta, insiste nessa história, que é deseducadora, que é também uma fake news, que é uma fraude do ponto de vista conceitual. Segunda-feira o Davi Decache vai estar aqui, um dos melhores economistas do país, para explicar isso em detalhes, e outros temas também da economia, nesta comparação absurda entre as finanças do Estado e as finanças familiares. No caso dele, falando das finanças familiares da dona Lindu, da mãe dele, quando eram, né, pobres e que separaram. Vocês viram lá o presidente falando. Todo respeito ao presidente, a condição que ele veio da pobreza, né, um digno filho do povo brasileiro, desse ponto de vista. Agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A dona Lindu, ela não imprimia dinheiro. Não. Pelo que eu sei, nunca imprimiu dinheiro. Nunca imprimiu dinheiro. O Estado imprime dinheiro. A dona Lindu não conseguia fazer dívidas para prosperar, porque a taxa de juros do país é absurda. O Estado brasileiro pode. No caso do Estado, toda e qualquer dívida que não seja para alimentar a elite do país, ela se torna imediatamente investimento.
São lógicas completamente distintas que presidem a economia familiar da economia de um país. Mas o presidente Lula insiste nessa conversa, nesse rame-rame, nesse lugar comum, né, como se isso fosse bom senso, ponderação, sabedoria popular. Não tem nada de sabedoria popular, isso é uma enganação. É uma enganação, mas, lamentavelmente, o presidente Lula insiste com essa enganação. Antes de continuar, diz aqui o Silvano, a burguesia, como sempre, usando o passe livre do lulismo para passar goela abaixo aquilo que nem no governo da extrema-direita conseguiu. O progressismo só consegue chegar ao poder para fazer isto mesmo. Flávio Meira, não pode dar cavalo de pau, mas pode ter cara de pau. Aqui deixa o Maésio aqui dizendo o seguinte: Lula é um social-democrata cercado por um congresso dominado pela direita e extrema-direita. Qual parte você não entendeu, Mauro? É a tese, né, da correlação de forças, que é a tese que vigora, é a principal tese do petismo ao longo dos anos. Então, Moésio, eu vou te dizer, o Petro é um social-democrata cercado por um congresso dominado pela direita e extrema-direita. É um governo bem diferente. Eu vou te dizer, Gaza é um país ocupado por uma potência estrangeira, se quer falar de correlação de forças, mas incomensuravelmente mais poderosa. Tá aí, né? A correlação de forças não é um retrato na parede. A correlação de forças é dada pela luta de classes. Agora, quando você abre mão de lutar, aí a correlação de forças, ela se estabiliza e mais, ela vai piorando, né? Se você não luta, você vai recuando. Essa história da correlação de forças assim como a história da dona Lindu, é uma das maiores fraudes. É claro que existe correlação de forças e ela precisa ser avaliada. Mas tomar a correlação de forças como senha para o imobilismo, para o nada fazer, para a rendição, não dá, né? Efetivamente não dá. A correlação de forças está aí, está dada. O nome classes dominantes não é à toa, porque elas são as dominantes. Mas elas continuarão dominantes para sempre se os de baixo considerarem que esta correlação de forças é imutável e não lutarem contra esta correlação de forças atuais. É assim que funciona. Né? Vai ver qual era a correlação de forças lá na Rússia, na Revolução. Qual era a correlação de forças em Cuba quando houve a Revolução? Qual é a correlação de forças em Cuba hoje? Por esta tese da correlação de forças, Cuba já deveria ter se entregue aos Estados Unidos. Já deveria ter feito um acordo com os Estados Unidos e ter aberto mão do socialismo. Não é? Essa é a lógica da correlação de forças. Então, essa é a lógica da absolutização da correlação de forças. Vai lá, o presidente Lula continuou. E aí eu queria trazer essa questão de pensar como o governo vai se aprofundando nesta lógica do neoliberalismo e ela impacta todo o pensar governamental que é expresso, né, em última instância, ou de maneira mais condensada, pelo presidente da República. Olha isso aqui. O presidente Lula vai falar sobre o orgulho do presidente Lula. Achei muito significativo, foi um dos momentos que eu fiquei mais impactado, como já tinha ficado com o Renanzinho na semana passada, a gente mostrou aqui. Da melhor colheita possível de inclusão social do meu governo, em todas as áreas. Em todas as áreas. E vocês, eu tenho certeza, irão participar desse resultado da forma mais extraordinária possível, porque o que nós fizemos, e vamos fazer na saúde, o que nós estamos fazendo na educação, o que nós estamos fazendo no transporte. Ontem eu participei de um ato de transporte. Vocês sabem que em apenas 2 anos, nós já fizemos o dobro do que foi feito em 4 anos no governo passado. Vocês sabem que nós vamos fazer 41 licitações com empresas privadas para consertar as estradas brasileiras, contra 6 que foi feita em 4 anos no outro governo. Eu fiquei muito impactado com isso.
Porque é o presidente da República, o presidente Lula, como disse alguém aqui, social-democrata, um governo em tese de esquerda, se jactando e dizendo, ele tá falando do tema da inclusão social. E ele embarca no tema da inclusão social a privatização das estradas do país. Ele fala, é para consertar a estrada. Não, não é para consertar a estrada. É para entregar as estradas para iniciativa privada. Então, o governo considera que entregar as estradas para iniciativa privada, privatizar as estradas brasileiras, é algo relativo à inclusão. Da mesma maneira como ele considera, segundo, eu quero conversar bastante, nós vamos conversar bastante sobre isso aqui. O presidente Lula voltou a falar sobre esse tema ontem, né? Essa entrega dos trabalhadores brasileiros de carteira assinada, de mão beijada, para serem pasto dos bancos nesse consignado novo, no consignado do setor privado. Lembra-se do Renanzinho, Renan Filho, ministro dos Transportes? Enquanto ministro Rui Costa, o governo passado, em 4 anos, realizou 6 leilões rodoviários, 4 anos, 6 leilões, média de 1,5 leilão por ano. O presidente Lula fez em 2 anos 9 leilões rodoviários. E esse ano, Marco Aurélio disse aqui que se 24 foi bom, 25 vai ser melhor. Nós temos como meta e com a ajuda do TCU, como disse no início o presidente, realizar 15 leilões em 1 ano, enquanto o governo passado realizou 6 em 4 anos. Então é isso, orgulho do governo, e encara isso como projeto social, inclusão, é entregar as estradas do país para os capitalistas, e aí tome pedágio, no lombo do povo, né? Então, Emergência Sul diz aqui, salve Mauro, nessa correlação de forças, conciliar equivale a se render, só se muda o paradigma com enfrentamento. Então, é isso aí, tome pedágio, né? Tome pedágio. E aí é interessante, porque tanto um quanto o outro, tanto o ministro quanto o presidente, celebrando o fato de que este governo está privatizando mais estradas do que o governo Bolsonaro privatizou. Os dois comemorando este fato. Lula falou também sobre um tema que é extremamente sensível. E eu vou terminar com 2 temas extremamente sensíveis: o preço dos combustíveis e a questão dos alimentos. Em relação ao óleo diesel, Lula disse o seguinte: porque desde o meu primeiro mandato que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo e do derivado de petróleo é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer. Eu já aprendi há muito tempo isso. E aprendi uma outra coisa. Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, e veja a diferença, eu falei reajuste e você falou de aumento. É porque se ela tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 a 2024, sem contabilizar a inflação, se colocar essa inflação no preço, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022. Seguinte, gente, não, tá bom, eu acho que o presidente, claro, tem que construir o cenário e, como para usar a palavra, já teve na moda, saiu um pouco da moda, a narrativa que mais interessa. Mas o fato é que a presidenta da Petrobras esteve com ele no Palácio do Planalto na terça-feira, e obteve a autorização dele para a Petrobras aumentar o diesel. E houve, inclusive, uma negociação entre os dois, porque ela entrou querendo aumentar o diesel e a gasolina, e o presidente Lula disse para não aumentar a gasolina, aumentar apenas o diesel. A questão é que teve reunião do Conselho da Petrobras na quarta-feira. Quem determina a elevação é a diretoria da Petrobras, não é o Conselho. A reunião foi secretíssima, não saiu ata, não vazou nada, então dá para imaginar, né? Boa coisa não é. Né? Então, logo mais, em algum momento, vai ter aumento do diesel, né?
há uma questão delicadíssima, duas, né? Primeiro, porque vai ter esse reajuste agora sábado, aí não tem nada a ver com o governo federal, que é o reajuste por conta do aumento do ICMS, tanto no óleo diesel como na gasolina. E a outra coisa sensível é que, se a gasolina bate no bolso, sobretudo das camadas médias, mas não só, mas sobretudo nas camadas médias, esse é o grande medo do governo hoje, não desagradar nem banqueiro, nem classe média, o aumento do diesel é o que massacra o povo mais pobre, os trabalhadores e os mais pobres do país, porque o aumento do diesel tem um efeito cascata sobre o reajuste de alimentos e bens de primeira necessidade. Então o governo está sabendo que é um pepino aumentar o diesel, mas vai aumentar. E quanto a essa afirmação do presidente em relação ao diesel, mais uma vez, esse país é autossuficiente em petróleo, não é autossuficiente em produção dos derivados, gasolina e óleo diesel. Seria se os programas de investimento estivessem, se novas refinarias tivessem sido construídas, né? Mas o projeto de reestatizar as privadas, as refinarias privatizadas foi para a gaveta, assim como o da Petrobras. Então o cenário não mudou. Então tem uma parte da gasolina e do óleo diesel que é importada, mas o petróleo, o país é autossuficiente. Agora, o presidente falou, o preço é menor que o de 2022, né, para fazer a comparação com o governo Bolsonaro, que é a lógica que o Sidônio implementou, a lógica da política comunicacional. Né, com a chegada do Sidônio, já era com Pimenta, mas ele quer radicalizar, quer sempre comparar com o Bolsonaro. Sempre comparar com o Bolsonaro. Há uma leitura no governo de que essa comparação com o Bolsonaro irá favorecer Lula, ou o candidato do governo, em 2022. Tenho sérias dúvidas sobre isso. O tema hoje, a polarização, não é com o Bolsonaro, que nem vai disputar a eleição. Né? Não é essa a polarização no país nesse momento. Mas, enfim. Então, sabe quanto é o preço do litro de diesel? Aqui está 6,17. Sabe quanto reais? Sabe quanto é nos Estados Unidos? 5,40. O óleo diesel aqui no Brasil é mais caro que nos Estados Unidos, com um país autossuficiente em petróleo. Então, as pessoas não são bobas, né? As pessoas sentem essa dureza, né? Estão dizendo que o volume dos vídeos está baixo. Vou tentar. Eu não consigo aumentar. O Maxwell está me avisando aqui, gente. Mas acho que dá para entender, né? Acho que dá para entender. Né? É isso aí. Vamos usar o cadáver eleitoral do Bozo até quando? É uma lógica. Né? Ao governo Lula, aos lulistas e aos progressistas governistas, interessa agitar esse espantalho eleitoral do Bolsonaro, que está fora do páreo, e com a condenação que ele deve sofrer, fica fora do páreo ad eterno, vai perder os direitos políticos por 20 anos, portanto não poderá concorrer até ter 89 anos de idade, mas interessa ao governo agitar, porque é isso aí, você opera, nós vamos falar disso com o Eribaldo, você opera na lógica do medo. Você opera na lógica do medo. E na lógica do medo, tudo é possível para não confrontar, para ficar acuado na lógica do medo. A extrema-direita está vindo de volta. E aí você faz a conciliação com a burguesia, faz o programa que a burguesia quer, faz a defesa da frente ampla, porque tem o espantalho do Bolsonaro, que nem vai poder concorrer às eleições de 2026. Então essa é uma lógica que é a lógica do presidente Lula, a lógica da frente ampla, é a frente ampla contra o fascismo. Só que a frente ampla, ela opera na lógica do neoliberalismo, que é a que permite a volta do fascismo, mas não vai ser com o Bolsonaro. Bolsonaro está fora do páreo. Está fora do páreo. Estão vendendo a infra de 50, 60, 70. Até quando vai? A Rosângela dizendo, eu tenho uma foto com você na vigília. Pois é, vigília para a libertação de Lula. Né? Participamos, acho que muitos dos que estão aqui participaram da vigília. Né? Então,
Ah, é isso aí, o áudio do canal tá ótimo, é o áudio dos vídeos, é isso mesmo, tá um pouquinho baixo, né? Vamos ver se dá para resolver aqui essa questão. Tá bom. Então, e é isso, né? Queremos saber de 2025, queremos saber de hoje, de amanhã, de depois de amanhã. Na entrevista, presidente Lula falou: quem imaginava o governo Lula fazer acordo com bancos? Está feito. Se orgulhando, da mesma maneira como se orgulha de fazer concessão, ou seja, privatizar as estradas, como o governo se orgulha de privatizar, através de PPPs, presídios, escola, água e saneamento, país adentro, hospitais, centro de saúde, o governo Lula agora se orgulha de ter feito um acordo com os bancos para fazer consignado para o setor privado, usando como garantia o fundo de garantia, o FGTS, e para, portanto, entregar aos trabalhadores brasileiros uma bandeja para o capital financeiro. Vocês se lembram do tal do Desenrola? Outra. O que deu Desenrola? Um fiasco. Você tem hoje o nível de endividamento da população brasileira é maior do que antes do Desenrola. A situação é ainda pior. Por quê? Porque a questão não é, propiciar empréstimo, é a taxa de juros. É a taxa de juros absurda. O governo acabou de topar em janeiro, já existe o consignado na esfera do INSS. O governo acabou de topar aumentar a taxa de juros para 1,8% ao mês. 1,8% ao mês é a taxa de juro cobrada no consignado. No consignado aqui no âmbito do INSS. Deixa eu ver aqui, ó, inflação. 1,8 é a taxa. 1,8. Sabe quanto é a taxa? Quanto está a taxa de juro mensal no país? Está rodando a base de 0,5%. 0,5%. Tem meses que é abaixo disso, 0,4%. Com uma taxa de 0,4% de inflação, para fazer empréstimo consignado, o governo topou que os bancos subissem para 1,8% ao mês. É um assalto. É um assalto. É claro que é um assalto menor do que se for pedir lá, bater na porta do banco, né? Que aí vai ser 2,5%, algo assim. Mas 1,8% para uma inflação de 0,4%, com um empréstimo que é totalmente garantido, porque é isso, né? Bateu o dinheiro na conta do aposentado, e vai direto para o banco. Quer dizer, nem chega a bater na conta. Ele é apreendido pelo banco antes de bater na conta. Então, enfim. Vamos em frente. Tem, como eu disse, mais uma fala em relação ao tema dos alimentos. Eu faço questão de dizer para vocês. Não, peraí, só uma observação, o pessoal dizendo aqui que no Bradesco a taxa para o empréstimo aqui 6%. Pois é, com uma inflação de 0,5%, menos de 0,5% ao mês. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Alimentos. Vamos encerrar as falas do presidente que eu recortei nesse tema dos alimentos. Eu faço questão de dizer para vocês. Eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata. Sabe? Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar à fazenda e prender boi, como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. Tá aí. O que é em relação a alimentos, a ação do governo? É uma inação, uma não ação. Teve lá na segunda-feira da semana passada o presidente, prioridade, tem que ter ações do governo. Reunião na sexta-feira, não foi definida uma ação. Ficaram de estudar imposto de importação, ficaram de estudar juros mais baixos para o plano safra que virá, e acabou. Não tem nenhuma ação. Nenhuma ação. Sequer a reativação dos
estoques estratégicos da Conab. Zero ação. E aí o presidente da República vem dizer, inflação dos alimentos. Olha, o que eu quero dizer, quero deixar muito tranquilo o pessoal do agronegócio. Quero deixar muito tranquilo o pessoal dos bancos que não vai ter medida heterodoxa, que é o que o governo vem fazendo. O governo vem falando que não vai tomar ações em relação à inflação dos alimentos. Bom, resultado final desta entrevista. Qual foi a reação da burguesia à entrevista de Lula? Alívio, aplauso, satisfação registrado, né, pela queda do dólar, pela nona sessão seguida, após Copom e Lula suaves e Caged fraco. Essa foi a reação. Caged fraco eu já falo daqui a pouquinho qual é a notícia do Caged. Ou seja, a entrevista do presidente Lula teve o condão de, né, seguida da alta do Copom, né? Claro. Então, esta ação em duas vias do governo, porque é isso, né? O governo é que controla o Banco Central. Vamos combinar que a história, o Banco Central não é tão independente assim agora, não mais, né? Ou pelo menos não deveria ser, né? Dos 9 do Copom, 7 são indicados pelo presidente Lula e pelo Haddad. Então, com o Banco Central sob controle do governo, e o governo, sob controle do governo, o que o presidente Lula falou: burguesia brasileira, acalme-se que nós não vamos chacoalhar, nós não vamos balançar, nós não vamos fazer nada que possa incomodá-los. E aí, é claro, a bolsa sobe, o dólar cai, o pessoal elogia, alguns mais radicais dizem, queremos mais ainda, queremos arrancar a pele, não, queremos arrancar os ossos, não adianta só arrancar a pele do povo. Claro, sempre vai ter. Sempre vai ter, eles nunca estão satisfeitos. Mas o fato é que a reação do assim chamado mercado foi de satisfação com a entrevista do presidente Lula. E aí, quando os ricos, muito ricos, quando as classes dominantes ficam satisfeitas, eu acho que é melhor os trabalhadores, os pobres do país, colocarem as barbas de molho, para usar uma expressão antiga. Eu quero ver eles irritados. Quando eles estão irritados, quando eles estão incomodados, é bom sinal para o povo. Quando eles estão satisfeitos, não é. Não é. E aí o que acontece? Ontem, essa tem sido um tema nosso aqui, né, que é a mudança no comportamento do governo, do PT, do lulismo, dos progressistas, ao longo especialmente desse governo Lula. No governo Dilma, que tomou medidas amargas, duríssimas, né, foi um governo que, no segundo mandato, foi um governo de rendição à burguesia, pelo menos tinha um discurso com alguma conexão com a verdade, né, que tinha uma expressão que é, precisa fazer sacrifício. Estamos em crise. Assumia-se as dificuldades. Nesse governo não, né? Eles vendem veneno como se fosse remédio. Então, as fake news se instalaram como uma dinâmica de comunicação do governo. Como ontem a gente viu Gleisi e Lindbergh, e o presidente Lula, anteontem, né? Gleisi e Lindbergh, e ontem o presidente Lula vendendo a história de que não podia, o Galípolo não podia fazer nada, porque o espírito do Campos Neto continua mandando lá no Banco Central. Então, o que acontece? Ontem saiu o número do Caged, né? O Caged, que é o controle do estoque, do fluxo do emprego formal no país. Tá? O Caged é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então ele vai medindo o fluxo. Quantos empregados, quantos desempregados. Tá? O Caged terminou positivo. 1.693.000, praticamente 1.700.000 vagas, vagas formais a mais do que no ano anterior. E aí, é o que eu te falei, o que eu estou falando aqui, essa coisa das fake news, né? Os progressistas, os lulistas, os governistas saíram espalhando, né? Fantástico, maravilhoso, nunca antes na história desse país, mas a verdade, a história não é bem essa. O que acontece?
Este número é inferior em relação a 2022, mesmo porque é incômoda. Segundo a gente conversa, são coisas incômodas, mas a queda no desemprego durante o governo Bolsonaro, a partir no pós-pandemia, foi muito mais acelerada do que vem sendo no governo Lula. Então, houve uma diminuição, na verdade, no ritmo de contratações e um aumento no número de desemprego, apesar de o saldo ter sido positivo. Ok? O que isso indica? Isso indica que está desacelerando. Está desacelerando, que o mercado de trabalho está desacelerando, né? Porque está reduzindo o saldo. E aí, especialistas no mercado de trabalho estão dizendo que o desemprego vai aumentar, hoje está aí ao redor de 6%, deve aumentar um ponto percentual este ano para 7%. Vou colocar aqui o texto de uma pessoa que é uma adepta, uma aliada do governo Lula na economia, que é Miriam Leitão. Vamos ler juntos aqui para entender? Desaceleração da economia, taxa de juros em alta, redução dos índices de confiança de empresários e consumidores. Então, olha só, o que eles estão considerando são fatores positivos, né, sob determinado ponto de vista, né, deles. Desaceleração da economia, taxa de juro na lua e a própria redução da confiança de empresários e consumidores. Tudo isso desenha um cenário de um mercado de trabalho formal mais acomodado em 2025. Mais acomodado quer dizer o seguinte: mais desemprego na rua, mas fala diferente. Tá? Essa é a análise de uma pesquisadora da área de economia aplicada da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Ela chama a atenção que, embora os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta quinta pelo Ministério do Trabalho, apontem o primeiro crescimento interanual de vagas formais desde 2021, o saldo de empregos do ano passado ficou abaixo do registrado em 2022. 1.693.000 contra 2.104.000. O resultado do ano também foi menor do que a estimativa do mercado, de 1,8 milhão, corroborando um cenário de desaceleração. A expectativa da FGV, de Janaína, é que a taxa de desemprego, atualmente em 6,1%, chegue a 7% ao longo deste ano. Por que é que isto é importante? Por que é que isto é crucial? Né? E aí a reação do mercado foi essa, né? Falas brandas de Lula, CAGED mais fraco e Copom, bolsa fecha em alta de 2,8%, uma alta absurda da Bolsa de Valores. Por que a questão da taxa de desemprego é crucial? Porque é um aumento na taxa de desemprego e enfraquece automaticamente o poder de reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, as atas do Banco Central, e essa nota, vamos ver a ata semana que vem, indica isso, né? A taxa de desemprego baixa não é pleno emprego, como os governistas falam, tá? 6% é uma taxa de desemprego relevante, alta. Você vai lá no México, a taxa de desemprego é 2,6%. 2,6%. O governo Biden perdeu a eleição com uma taxa na casa dos 2,5%. Então, 6% é uma taxa alta, mas a burguesia brasileira considera que esta taxa de 6 já está incomodando e propiciando diminuição na margem de lucro pelo aumento do poder de reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras que se sentem mais seguros, né? Por isso que é um crime essa gente que fala: ah, não fez nada na época do governo Bolsonaro e está fazendo agora no governo Lula. Vocês querem o quê? Trabalhadores e trabalhadoras têm que combater em momentos de melhor correlação de forças, né? O pessoal defende o governo Lula por causa da correlação de forças, mas para os trabalhadores, os governistas lulistas, não vale correlação de força, né? Tinha que se sacrificar, tinha que morrer no governo Bolsonaro, né? Agora que é a hora de reivindicar, a hora que tem melhores condições de ir para cima, não. Mas aí, qual é a dinâmica que o governo e o Banco Central estão estabelecendo desde a época do Campos Neto e agora com Galípolo e com Haddad sempre? Vamos aumentar a taxa de desemprego para diminuir a capacidade de reivindicação dos trabalhadores, aumentar a margem de lucro das empresas e, segundo a tese
conservadora, ortodoxa, segurar a inflação. A tese deles é que se os trabalhadores têm um poder reivindicatório muito grande, o salário começa a aumentar, e aí a resposta dos empresários é a remarcação dos preços para aumentar a sua margem de lucro, e isso detona o ciclo inflacionário. Então, como é que se faz? Pau nos trabalhadores, né? Vão aumentar a taxa de desemprego, então por isso esta alegria com o aumento do desemprego, tanto do governo quanto da chamada burguesia. Bom, assim fechou. Aí à noite, num horário maluco, não assisti, tá? Tô vendo as coberturas. Às 11h45 da noite, o Haddad foi ao ar uma entrevista do Haddad para a Rede TV, na qual ele disse o seguinte: Haddad diz que Selic alta vai desacelerar a economia e critica remédio em excesso. O que ele está dizendo ali? Que é algo do... Ontem estava conversando com o Paulo Clias e com o Decache, e eles dizendo exatamente isso. Este remédio do governo é infalível. A taxa de juros em si mesma não tem conseguido frear a economia brasileira. De fato, né? Ou melhor, não tem conseguido impedir a economia brasileira de crescer. Ela tem freado, é claro. Com uma taxa de juros mais baixa, muito provavelmente a taxa de crescimento, em vez de 3,5%, estaria em 4,5%, em 5% ao ano. Mas não tem conseguido impedir o crescimento da economia. O que ela tem feito é ter um efeito fiscal, sobretudo, que é o seguinte: quando a taxa aumenta, quanto maior a taxa, mais dinheiro do Estado é entregue para os detentores dos títulos da dívida, que o ano passado fechou em aproximadamente 1 trilhão. O governo entregou 1 trilhão para essa turma, que com certeza agora não saiu da cama ainda, porque não precisa sair, está ganhando dinheiro, né, ficando deitado na cama com os juros dos títulos da dívida. Então, o aumento da taxa, cada ponto percentual no aumento da taxa, agora Davi vai nos ajudar. Se eu não estou enganado, cada aumento em um ponto da taxa de juros Selic impacta em X bilhões, não vou saber o número de cabeça agora, o tamanho da dívida. Então, o aumento da taxa não necessariamente para a economia, mas aumenta a dívida. E aí o governo vem e corte no orçamento dos pobres. Então, a combinação da taxa com o ajuste fiscal, com o arcabouço, que tem a possibilidade, o condão de frear a economia. Então, a Haddad estava remédio em excesso, mas vão continuar com a taxa alta, né? Então, esta combinação, que é a combinação mortal para a economia e para o povo brasileiro. O Caê Cavalcante, eu sabia que alguém ia me ajudar, impacta em 70 bilhões. Então, cada ponto percentual, isso mesmo é o número, Caê, obrigado. Cada ponto percentual, cada 1 ponto percentual que o Copom aumenta, como aumentou na terça, é mais 70 bilhões que são entregues no bolso dos detentores de títulos da dívida, os bilionários, milionários, muito ricos e ricos do país. Então, o Haddad saiu-se com essa ontem à noite. Em relação ao tema dos alimentos, há uma crença, uma convicção, né, das pessoas de que vai aumentar, de que o governo não conseguirá segurar. Então, essa pesquisa do Poder Data, né, nas próximas semanas, você acha que o preço das compras no mercado e das contas vão. Tá? Essa pesquisa foi feita agora, dia 26 e 27 de janeiro. Tá? Para 51% vão aumentar, para 33% vão ficar igual, ou seja, apenas para 9% vai diminuir. Então, para 84% das pessoas, o governo não conseguirá reduzir o preço dos alimentos. Eles vão ficar como está, ou vão aumentar, não é no ano, hein? Nas próximas semanas. Nas próximas semanas. Deixa eu saudar quem vai mandando mensagem aqui. Raul Martins de Oliveira, na padaria tomando um pingado e acompanhando o mais um Manhã Brasil. Bom dia, Mauro e camaradas. Ô, Raul, legal que você está aqui com a gente. Lucas Guarizes chega como novo membro aqui do canal. O Júnior dizendo, é extremamente inapropriado comparar a queda do desemprego logo após a pandemia com os dias atuais. Júnior, me explica por quê. Não entendi. Por qual motivo?
E por qual motivo? Então, esquece, não vamos falar do pós-pandemia, vamos falar de 2022. A queda do desemprego em 2022, a curva de queda foi muito mais acentuada que hoje. Segundo eu trago as estatísticas, mas por qual motivo? Né? Por qual motivo? Acho importante acompanhar, porque, de certa maneira, a queda do desemprego hoje também tem, até hoje, reflexo do fim da pandemia. São os efeitos, a chamada cauda longa dos efeitos da pandemia. Tá? Ela persiste até hoje, Né? Essa cauda longa até hoje persiste. Pois bem, o Augusto Achute dizendo para o Raul aqui, um pingado e um pão na chapa, já gastou 30 conto então. Pois é, tá dureza efetivamente para tomar um pingado. Vamos lá, vamos em frente. O J. Martins. Pensa igual, mercado, elites, bancos e mídia hegemônica satisfeito, o povo ficará insatisfeito, pois a crise cai sobre nós. O Rafael dizendo, não, R$30 também é um pingado gourmet. É isso aí. Vamos embora. O Romulo Avancini dizendo, sempre achei esse Mauro Lopes estranho. Meus filhos também acham a mesma coisa, viu? Numa boa, sou estranho mesmo. É ótimo ser assim. Deixa eu fazer uma convocação novamente para você entrar na onda de apoiar a campanha pela compra da sede do PCBR, sede nacional do PCBR em São Paulo. Você pode mandar a sua contribuição para este Pix que está aqui, que é o Pix do PCBR, sede.pcbr@gmail.com, ou pode também, né, mandar, deixa eu tirar aqui o banner, já volto com ele, né, tá aqui este QR Code para você também poder mandar a sua contribuição. E eu vou colocar o endereço aqui do Pix rodando, e que acho que é mais fácil para quem quiser anotar, tá bom? E vamos em frente. Onde está aqui? Deixa só eu tirar esse aqui, o QR Code. Pronto. Vamos lá. Então, teve ainda uma parte política na entrevista e uma parte internacional. Na parte internacional, perguntaram a Lula de Trump, e ele falou que não deve telefonar ao Trump. Teve uma postura ali meio de indiferença em relação ao Trump, que corresponde à postura do Trump no que diz respeito ao Brasil, né? O Trump vem com uma postura de indiferença, está ignorando o Brasil, pelo menos nesse início de mandato, né? Não fala em tarifa, tá lá, tá olhando para outro lado, tá olhando para outros lugares que ele considera mais relevantes, mais importantes para a estratégia imperialista. Então, o Lula falou, não vou telefonar para ele, acho que ele também não vai telefonar para mim. Tá rolando uma articulação aí para Lula ir em fevereiro para os Estados Unidos, para um encontro com o Trump, mas é uma articulação ainda de bastidor, secreta, não se sabe. Agora, e falar, e se aumentar as tarifas em 25%? A gente aumenta as tarifas dele também em 25%. É o que fazem os países de uma maneira geral quando se estabelecem as guerras comerciais. E ele falou de política, né? Cutucaram-no sobre a fala do Kassab, que disse que o Haddad é um ministro fraco e que Lula, perderia a eleição. Então, ele achou que o Kassab foi injusto ao chamar o Haddad de fraco e fez um elogio, e aí reforçou super, tanto o Haddad quanto o Galípolo. Importante dizer que o Kassab, nós falamos aqui, porque ficou essa coisa, né? O Kassab falou que o Haddad é fraco. Não foi exatamente isso. O Haddad falou que o Kassab falou que o Haddad está enfraquecido porque ele é boicotado pelo PT. Essa é a tese do Kassab, que eu acho que não tem nenhuma procedência, inclusive. Mas o que ele está dizendo é isso, olha, o Haddad precisaria ter mais apoio para ser mais forte. Ele está enfraquecido porque o PT não apoia ele, o PT fica solapando a sua política econômica. Então foi essa a versão. Aí o Lula chamou isso chamou essa acusação, que não foi bem essa, de injusta,
fortaleceu, disse que o Haddad é extraordinário, super elogiou o Galípolo e falou em relação ao tema dele não ser favorito, ele falou, reagi dando risada, a eleição é só daqui a 2 anos, a coisa não é bem assim. O fato é que esta declaração do Kassab tem a ver com os movimentos pré-reforma ministerial também. O Kassab não está olhando só para 2026, está olhando para 2025. Está olhando para 2025, para o espaço do PSD no governo Lula. O PSD tem 3 ministérios, tem uma conversa de que pode perder um ministério e o Kassab não quer 3, ele quer 4. Não, os partidos querem aumentar seu espaço no ministério. Outro que está de olho no ministério quer ir ao ministério. Então, essa fica a lógica do morde e assopra. Né, que esses políticos, essa relação de morte e assopra que os políticos mantêm, os políticos conservadores do Centrão, mantêm com o governo Lula. Outro que tem esta lógica é bem agressivo, é o Lira. Deu uma entrevista para o Globo, tá, dizendo que a reforma ministerial sozinha não salva o governo e defendeu uma arrumação, uma reorganização geral do governo Lula. A conversa é de que ele estaria cotado, não se sabe, para ministro da Agricultura. Não se sabe. Na entrevista ele nega que tenha sido convidado, mas não renega, não, tá? Não renega. Fala que não está certo que o PP, o partido dele, vai apoiar Lula na eleição, né? O Kassab já disse que não vai, né? O partido dele não irá apoiar o PT, o presidente Lula ou o candidato da Frente Ampla em 2026. Então tá lá, tá nessa coisa meio morde e assopra. É evidente que se for para o governo, acabou, não vai fazer mais nenhuma crítica, passará a ser um apoiador entusiasmado. Mas tá lá, esta lógica de Lira foi vitoriosa, né? Durante 2 anos, os 2 primeiros anos do mandato de Lula, né? A lógica da faca no pescoço e da chantagem contra o governo cedeu, e cedeu bastante. Então, tem outro fator que está fazendo com que está orientando os movimentos deste momento na cena política, né? Tem a questão da reforma ministerial e tem a eleição das mesas da Câmara e Senado. Negociação intensa, as mesas estão, a presidência está praticamente definida, deve ser o Hugo Mota, presidente da Câmara, e o Alcolumbre, presidente do Senado, são favoritésimos para a eleição. Teria que ser uma surpresa, realmente, acho que não vai acontecer, né, na eleição. O Hugo Mota, o governo minimiza o fato dele ser cria do Eduardo Cunha, né, que causa arrepios na democracia brasileira, lembrar o papel que ele teve no golpe contra a Dilma. Hoje, inclusive, Eduardo Cunha opera como um semideputado. Ele tem uma filha, Dani Cunha, que é deputada federal pelo Rio de Janeiro, e ele despacha do gabinete dela, ele é um quase deputado ali, ele tem um papel importante já na articulação. Quer se eleger em 2026 para ir voltar a ter uma proeminência no Congresso, maior do que já tem hoje, não é pouca, não é pouca. O governo minimiza, o Hugo Mota é um cria do Eduardo Cunha, mas o governo tem minimizado, o Padilha deu uma entrevista anteontem, desculpa, minimizando, dizendo, não, já passou, isso é coisa do passado, nós temos uma relação de total confiança com ele. José Guimarães também diz a mesma coisa. Já no Senado a situação é um pouco diferente, o Alcolumbre será o novo Lira, a nova pedra no sapato do governo. Ele vai manter essa dinâmica de faca no pescoço e de chantagem contra o governo agora no Senado. Essa vai ser a lógica da presidência do Alcolumbre, é assim que ele funciona. É assim que ele se tornou hoje o cara poderosíssimo, realmente muito poderoso em Brasília. Então, vamos ver como essas dinâmicas vão se estabelecer. O cenário de montagem das comissões também está rolando. A Damares Alves deve ser a presidenta da comissão, olha só, da Comissão de Direitos Humanos do Senado. É muito impactante, né, ser ela, né, um contrassenso, um paradoxo, mas ela deve presidir a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na entrevista, e aí a reforma ministerial, tá? Lula rasgou elogios a Gleisi e lá, do jeito Lula de ser, ele praticamente confirmou
que ela vai ser ministra mesmo, né? Tá todo mundo dando como certo que ela será ministra da Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do Márcio Macedo. Tá? Então ele elogiou. Isso está causando, porque qualquer movimento também causa tensionamento, né? Porque é um espaço que outros estavam de olho, né? E a Glaze é vista como alguém mais à esquerda, né? Ela é vista, ela não, vamos dizer assim, nem ela, nem o Paulo Pimenta, que estão dizendo aí que vai ser o líder do governo na Câmara, o desenho nesse momento é Glaze vai para o Ministério, portanto, se licencia da presidência do PT. Paulo Pimenta, que não vai voltar para o governo, já era, caiu em desgraça, assume a liderança do governo na Câmara, e o atual líder do governo, José Guimarães, assume a presidência interina do PT. Faz um mandato tampão até que o preferido de Lula, o indicado por Lula, o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, né, que vai fazer mais um giro à direita do PT, seja eleito na metade do ano presidente do partido. Né? Vamos ver como vai ser, porque é uma questão... Vamos ver como é que isso vai ter impacto, porque tanto a Glaze quanto o Paulo Pimenta não são muito mal vistos pelos setores mais conservadores da Frente Ampla. Tá? Eles não acham, que não confiam. Uma mudança que pode acontecer de última hora, de ontem para hoje a coisa rolou, estava se dando como certa a saída do ministro da Defesa, do José Múcio, que é um queridíssimo amigo do Lula, tem confiança total. José Múcio é desses, né? José Múcio é desses. Pode falar a favor de Israel, pode defender o golpe, pode defender os acampamentos dos militares, né, os acampamentos golpistas, pode fazer o que quiser, que não tem problema, não tem bronca, pode autorizar aquele vídeo criminoso da Marinha, faz, né? Tem gente que pinta e borda no Ministério e não acontece nada, né? Outro é o Juscelino, né? O Juscelino lá das comunicações. Né? Para outros é um pouco diferente. Então, o que vinha durante o segundo semestre do ano passado, especialmente, o Múcio vinha dizendo ao Lula que não ia ficar, que ia sair, que está cansado, que precisa se aposentar, que a família estava exigindo. Então, já estava na conta da reforma ministerial a saída do Zé Múcio por vontade própria. Inclusive, existia uma conversa de, em o Zé Múcio saindo, o Lewandowski, que está indo muito mal no Ministério da Justiça, ir para o Ministério da Defesa. Tá? Isso tem a ver com uma lógica de uma ponte entre os militares e o STF. Tá? Então, Lewandowski, ex-ministro do STF, com uma grande entrada no STF, faria essa ponte para facilitar ainda mais as coisas, a pacificação lá entre eles, e aí o Pacheco iria para o Ministério da Justiça. Só que ontem o Zé Múcio parece que desistiu de desistir. Então, não, a informação a ser confirmada, mas o que circulava no bastidor aqui em Brasília é que o Zé Múcio não vai sair mais. E aí, se o Zé Múcio diz para o Lula que não vai sair, o Lula não tira. Né? O Lula não tira. O Lula sabe que qualquer um que vá para o lugar do Zé Múcio pode dar uma chacoalhada na relação com os milicos, mesmo com a intenção do Lewandowski lá para fazer essa ponte. E o Lula, todos nós sabemos, morre de medo dos militares, tem uma relação de subserviência com eles. Então, vai ser... E aí isso muda um pouco também o cenário da reforma ministerial. Então, sobre a comunicação, São Sidônio, ontem ele apareceu quase tanto quanto o Lula, né, nas fotos, nos vídeos que foram feitos, não na filmagem oficial, né, mas dos jornalistas e tal. Quem mais teve destaque nos cliques, nas filmagens das câmeras, não as oficiais do governo, foi exatamente ele, o Sidônio, São Sidônio. E ele está agora. Estão querendo milagre do São Sidônio, né? Vai ser difícil, vai ser difícil. Ele está impondo uma dinâmica diferente nessa coletiva. Há uma mudança já nos vídeos de Lula nas redes, uma comunicação mais informal, uma comunicação... Lula virou
João Campos Federal, né? Ele trouxe toda a equipe, ou boa parte da equipe do João Campos, lá de Recife, para Brasília. Então, essa é a face visível do governo Lula nas mídias sociais agora. É uma adaptação daquilo que o João Campos vem fazendo lá em Recife. Agora, continua, né? Ontem o nosso Galo Preto esteve aqui, o Leandro Fortes, vai voltar em breve, né? E ele falou isso, né? Não tem comunicação que resolva. Essa história de que o problema do governo é a comunicação, não dá. Né? Aí o Lula diz: o problema principal do Brasil são os alimentos. É necessário combater a alta dos alimentos. Aí vai lá e autoriza o aumento do óleo diesel. Não tem comunicação que resolva. Não tem comunicação que resolva. Então, e aí fica essa característica do governo que é o vai e volta, né? Sim e não. Não sei, talvez. Estava toda pronta uma campanha, antes do Sidônio sumir, inclusive, ele já tinha preparado uma campanha para fazer a defesa do PIX. Né? O PIX caiu, comentei aqui, fui na feira, vamos ver amanhã, no outro sábado, e um dos feirantes, ligado ao MST, inclusive, né? Tirou um bolo de dinheiro do bolso e falou: ninguém mais está passando o PIX, não? Ninguém mais está passando o PIX. Então houve um abalo na credibilidade do PIX e o governo tinha preparado uma campanha para combater as fake news e restaurar a credibilidade do PIX. Foi suspensa a campanha. A campanha foi adiada, em princípio, mas há uma avaliação de parte da equipe do Sidônio de que nesta altura do campeonato, que perdeu o timing, perdeu o momento, e que nesta altura do campeonato, colocar a campanha do PIX para circular nas mídias vai trazer de volta o assunto. Vai ser novamente um tiro no pé. Então, é capaz de não ter campanha do PIX nenhuma.